Oi pessoal, nesse quinto vídeo da nossa playlist Startup Series, vamos falar de Customer Development, em português, algo como desenvolvimento de clientes. Esse processo é fundamental e, na minha visão, foi a virada de chave para entendermos como desenvolver uma startup. Esse método foi criado por esse cara que está aí na tela e olhem que genial a observação que ele fez e que motivou a criação desse processo. Temos muitos métodos para gerir produto, mas nenhum método para gerir clientes. Vou até colocar um troféu aqui para ele. Se existisse o Oscar do empreendedorismo, eu indicava ele por essa frase. Mas por quê? Vamos lá. Quando a gente pensa em desenvolvimento de produtos, um software, por exemplo, a gente encontra um monte de metodologias consolidadas no mercado. Temos metodologias interativas incrementais, como os métodos ágeis, temos metodologias mais cascateadas, ditas tradicionais, mas todas elas focam no desenvolvimento do produto, ou seja, partimos da premissa que sabemos o que iremos desenvolver e usamos o método mais apropriado para gerir o processo. Mas e o cliente? Onde ele fica nessa história? Quando desenvolvemos startups, nem sempre ou quase nunca conhecemos os clientes. Então, como fazer para gerir o processo de descoberta e evolução do nosso cliente? Foi então que Steve Blank desenvolveu um método chamado Customer Development, que é trabalhado e detalhado nesse livro que eu coloquei aí na tela. Em inglês, The 4 Steps to the Epiphany, que foi traduzido como do sonho à realização em 4 passos. A ideia por trás dessa metodologia é explorar e entender o problema que queremos resolver. Ou seja, se descobrirmos que há um problema relevante a ser resolvido, aí podemos partir para explorar possíveis soluções. Caso não haja um problema a ser resolvido, não tem motivo para seguir adiante. Se compararmos com um processo de desenvolvimento de produto, onde partimos de uma solução ideal e vamos direto para a execução, o Customer Development seria um passo anterior, onde eventualmente chegaremos a uma solução baseada na exploração do problema. De uma forma visual, podemos entender o processo de desenvolvimento de startups dessa forma que está aqui na tela para vocês. Primeiro, criamos uma visão macro da nossa ideia. Para isso, normalmente usamos uma ferramenta como o Business Model Canvas ou um Lean Canvas. A partir dessa visão, precisamos validar as principais hipóteses do nosso modelo de negócio. Para isso, utilizamos as 2 primeiras etapas do Customer Development, que veremos em seguida. Caso as hipóteses sejam validadas e entendermos que é o momento de executar, aí nós trazemos as ferramentas de desenvolvimento de produto para colocar o projeto no ar. Bom, vamos explorar então em detalhes cada etapa da metodologia Customer Development. A primeira etapa do Customer Development é o Customer Discovery. Esse é o momento de estruturar as primeiras hipóteses a serem validadas. Vamos supor aqui que nós acreditamos que alguns donos de cachorros se incomodam por deixar seus pets em casa o dia todo, porque eles ficam tristes sozinhos e acabam fazendo suas necessidades pela casa. Então precisamos definir bem a nossa persona e preparar algum experimento para entender se de fato essa persona tem esse problema. Se sabem que ela tem esse problema e, muito importante, se estão hoje buscando uma solução para esse problema. Com as hipóteses e o experimento definido, vamos supor que definimos como experimento conversar com o maior número de donos de pets que trabalham fora o dia todo, por exemplo, precisamos sair do prédio, como diz Steve Blank, e verificar se a nossa tese para de pé. Essa expressão sair do prédio é muito importante, porque traz a ideia de que precisamos interagir com o nosso potencial público-alvo para realmente entender como ele se comporta. Obviamente, na nossa cabeça o problema existe e até já pensamos em um app para ser feito. Afinal, nós que tivemos a ideia. Mas a realidade é que precisamos entrar a fundo na cabeça do nosso público-alvo para de fato saber se a nossa ideia tem mercado ou não. Antes de seguir para a próxima etapa, é fundamental perceber que existe uma flecha que retorna para a fase anterior.
Essa flecha significa que caso alguma das nossas hipóteses não sejam validadas, precisamos voltar para a etapa anterior e redefinir as hipóteses e os experimentos. Esse processo é chamado de pivot, ou em português, pivotagem. Uma startup passa diversas vezes por esse ciclo até conseguir estabilizar suas premissas para poder seguir para a próxima etapa do processo. Por sinal, a maioria das startups fracassam justamente aqui, pois elas não conseguem validar seus modelos de negócio. Somente quando eu conseguir validar as principais hipóteses do meu modelo de negócio é que eu posso passar para a terceira etapa do processo do Customer Development, que é o Customer Creation. Aqui sim o foco é em criar o seu produto ou o seu serviço e focar na venda e no crescimento do negócio. A última etapa do processo, Company Building, é aquela em que a startup deixa de ser uma startup e passa a ser uma empresa consolidada. Isso ocorre pois o seu produto ou serviço já está estável e ela passa a se preocupar em criar as estruturas formais de uma empresa, como os departamentos, por exemplo, bem como o foco no crescimento do negócio. E aí, ficou claro como funciona o Customer Development e por que ele é fundamental no processo de desenvolvimento de uma startup? Me escreve nos comentários o que você achou e pode me sugerir novas perguntas ou temas para eu abordar nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!